A produtividade que sua IA promete, essa suposta revolução, é, na maioria das vezes, uma miragem, cara. Um verdadeiro ralo de caixa disfarçado de inovação. E a fatura chega no seu balanço, sem aviso. Olá e sejam muito bem-vindos ao Blueprint of Mastery, nossa série Insight. Hoje vamos mergulhar em um abismo silencioso, mas voraz, que assombra não apenas o P&L, mas a própria integridade decisória de conselhos de administração e de toda a liderança de inovação e operações. Conforme Walter Mayer brilhantemente postula em sua tese, estamos financiando a mediocridade acelerada. Discutiremos o imposto da negligência e como o work slop está corroendo seu EBITDA. Erosão silenciosa, Sarah. É o custo oculto de confundir velocidade com conclusão. Sua equipe e seus executivos, eles estão gastando um capital intelectual caríssimo, precisamente para limpar a sujeira algorítmica. O work slop, como Mayer o descreve, é o conteúdo sintético de baixa densidade que parece polido, mas carece de substância, de julgamento estratégico. É uma armadilha, sem dúvida. Compreendo a terminologia, Alex, mas vamos direto ao ponto. O ROI. Onde está? O board foi vendido a ideia de eficiência exponencial com a IA. Agora me diga, os 9 milhões de dólares anuais em perda direta de produtividade, conforme a Harvard Business Review, isso é eficiência? Isso é uma promessa quebrada, que recai diretamente sobre a responsabilidade fiduciária da C-Suite. Precisamente. E o pior é que essa eficiência, essa ilusão, é um passivo oculto. A Workday, em seus dados recentes, mostra algo alarmante. 40% dos supostos ganhos de produtividade da IA são de fato incinerados no retrabalho. 4 de cada 10 horas. Não estamos falando de um erro isolado, Sarah, mas de uma falha sistêmica de governança agêntica. Um analista economiza 2 horas, mas um diretor sênior dedica 3 horas para auditar e corrigir. O ROI nesse cenário é negativo, e o valuation, claro, sente o golpe. Então, estamos financiando a mediocridade acelerada, como você mesmo disse. Isso me remete ao caso da Deloitte na Austrália, com um relatório governamental fabricando citações jurídicas. Isso não é apenas um problema financeiro, Alex. É um risco reputacional e jurídico colossal. Como garantimos que o conteúdo sintético não está contaminando a confiabilidade da empresa aos olhos de investidores e reguladores? A contaminação é inevitável sem uma custódia robusta. Relatórios de mercado, propostas comerciais, análises de risco, todos se tornam vulneráveis. A percepção de confiabilidade do remetente, segundo dados, pode cair em até 42% por uma linguagem genérica inconsistente. O problema não é o erro da máquina em si, Sarah, é a falha do controle organizacional em mitigá-lo. Se o board não audita o custo dessa correção, ele está, de fato, aprovando o financiamento da mediocridade algorítmica. E aqui entramos na armadilha da competência. A gestão está presa na crença de que mais geração significa mais valor. Mas o MIT Sloan Management Review é brutalmente claro. 95% dos pilotos de IA generativa falham em produzir um impacto mensurável no P&L. Isso significa que o volume está suplantando o valor. Essa é uma falácia de mercado perigosa para qualquer CFO. Onde está o fosso, o verdadeiro diferencial competitivo, se não na facilidade de gerar conteúdo? O valor, Sarah, migrou. Não está mais na capacidade de criar, mas na capacidade de validar. O verdadeiro fosso algorítmico, a barreira de entrada intransponível, não é o software que sua empresa assina, mas a pureza operacional que ela consegue manter sob pressão. A solução para a eficiência, portanto, não é mais geração, mas mais custódia. O excesso de conteúdo sintético não supervisionado gera uma obesidade informacional que, ironicamente, trava o processo decisório, impede a clareza estratégica, embota o julgamento executivo. Então, a governança, longe de ser um freio à inovação, é, na verdade, o sistema imunológico da empresa. Ela impede que esse resíduo algorítmico, esse work slop, destrua a reputação da companhia. Estamos falando de um CPF na reta para o C-Level, correto? O risco vicário é imenso. Absolutamente.
O dever fiduciário obriga o Conselho a exigir o saneamento imediato desse passivo oculto, que chamo de bug do milênio da infraestrutura de IA. É uma questão de proteger o patrimônio da companhia contra contingências judiciais e desvalorização. Não é uma questão de se, mas de quando o custo da negligência fiduciária se materializará de forma ainda mais brutal. Isso não é mais um custo de TI, é um custo de margem, é o abismo do ROI se a governança for ignorada. Para evitar que essa hemorragia se torne fatal, o board deve submeter suas equipes a um verdadeiro teste do ácido. São perguntas cruéis, mas indispensáveis. Primeiro, qual é a alocação real de tempo que as lideranças sêniores dedicam mensalmente à revisão e correção de outputs de IA em processos críticos? Se a resposta for vaga ou evasiva, o retrabalho é um câncer não diagnosticado. Segundo e mais contundente, qual a volumetria de documentos estratégicos ou propostas de investimento recusados por ausência de lastro ou inconsistências gritantes identificadas em fase crítica? Isso quantifica a rejeição de entregas, o custo direto da falta de qualidade algorítmica. E por fim, qual o percentual do orçamento de IA dedicado a sistemas de auditoria e agentes sentinelas em comparação ao gasto com licenças de geração bruta? Se a maior parte do dinheiro está em geração bruta sem contrapartida em verificação, vocês estão financiando um tsunami de work slop. Se sua equipe não souber responder a essas perguntas com dados precisos, com convicção e clareza, a empresa está, sem dúvida, em grave risco financeiro e legal. Não há como escapar dessa equação. Faz sentido, Alex. A luta contra o work slop, essa corrosão da qualidade, é em essência uma luta pela preservação do capital intelectual da organização. Uma empresa que tolera o conteúdo vazio, cedo ou tarde acaba por aceitar a estratégia vazia. É uma reflexão que transcende o balanço e toca na própria antifragilidade da entidade corporativa. A maestria reside na capacidade de manter a densidade do pensamento crítico enquanto as máquinas cuidam do volume. É sobre soberania, controle estratégico. A planta baixa deste episódio e o acervo completo de Walter Maier estão no nosso Executive Office. Acesse office.blueprintofmastery.com.br. Sua vantagem competitiva começa aqui. Clique em seguir e ative as notificações para os próximos módulos.